Olá a todos e todas, eu sou a professora Cristiane Lopes, do Departamento de Ciências Fisiológicas, e nós vamos começar a nossa aula de fisiologia da tireoide. A tireoide é uma glândula muito importante que produz principalmente 3 hormônios muito relevantes para o bom funcionamento do nosso organismo, para manter a homeostasia do nosso corpo em cada momento do nosso dia a dia, da nossa atividade, do nosso descanso. Então é isso que a gente vai tentar discutir com vocês nesta aula. E eu começo essa aula, então, mostrando para vocês a anatomia da glândula tireoide. Aqui do lado direito a gente vê uma glândula tireoide dissecada, ela é bem aderida à traqueia, então numa glândula normal a gente não consegue em geral palpar, ela fica logo abaixo da cartilagem cricoide. Nós conseguimos palpar a tireoide se ela tiver algum nódulo, alguma coisa, algum aumento de volume importante, aí a gente consegue palpar. Do contrário, não, ela não é palpável. Então, nós vemos aqui que a glândula tireoide tem em torno de 10 a 30 gramas num adulto, né? Se a gente pegar a glândula tireoide, é lógico que isso aqui é um esquema da tireoide, né? E a gente olhar o quanto de sangue ela recebe por grama de tecido, nós vamos ver que a glândula tireoide é altamente perfundida. Ela recebe mais sangue proporcionalmente por grama de tecido do que o próprio músculo cardíaco. O que é muito estranho, né? Porque o músculo cardíaco tem uma atividade metabólica muito maior do que a tireoide. Então, por que a tireoide recebe todo esse sangue? Por que ela é tão perfundida? Ela é tão perfundida porque assim que seus hormônios são produzidos, eles já são distribuídos. Então, por isso que ela tem essa alta perfusão sanguínea. E se a gente olhar agora aqui a tireoide, ó, pegando este quadradinho aqui da tireoide e ampliando, nós vamos observar... Opa, não era para ir para cá. Vamos voltar. Nós vamos observar que a glândula é toda estruturada em folículos. Então, nós vemos camadas de células preenchidas por coloide. A gente já vai dizer para vocês melhor o que é isso. Se nós ampliarmos esse quadradinho aqui, nós vamos ver as células foliculares e o coloide, que é uma substância gelatinosa rica em proteínas, principalmente tireoglobulina, mas tem outras enzimas e proteínas aqui também. Então, as células foliculares e esse coloide estão envolvidos na síntese dos hormônios tiroidianos. E quando a gente fala hormônio tiroidiano, eu estou cometendo um pequeno erro, mas que todo mundo comete, que todo livro comete, que é o seguinte. O hormônio tiroidiano é o hormônio produzido pela tireoide. Mas a tireoide produz 3 hormônios, T3, T4 e calcitonina, a gente vai ver. Quando a gente fala hormônio tiroidiano, nós estamos nos referindo apenas ao T3 e ao T4, e não à calcitonina. A calcitonina ela é produzida por essas outras células aqui, ó, que são chamadas de células parafoliculares, que ficam entre os folículos, né? Então, olhando aqui num outro corte, aqui nós temos uma coloração específica para células parafoliculares ou células C, que são aquelas envolvidas na produção de calcitonina. E nessa aula eu nem vou falar também tanto de calcitonina, porque a calcitonina é um hormônio importante na regulação da calcemia, concentração de cálcio no sangue. E ela geralmente é estudada junto com paratormônio e junto com vitamina D. Aqui nós vamos falar dos hormônios tiroidianos, se referindo apenas aos 2 que são produzidos pelos folículos, que são T3 e o T4, que é a triodotironina e a tiroxina. Então, vamos falar um pouquinho mais deles. Apresento-vos aqui a estrutura química da tiroxina e da triodotironina. O que elas têm de tão especial? Elas têm 3 ou 4 átomos de iodo ligado a cadeias de carbono. Então, por exemplo, o T3 recebe esse nome porque ele tem 3 átomos de iodo ligado a uma cadeia de carbono. O T4 recebe esse nome porque ele tem 4 átomos de iodo ligado a uma cadeia de carbono. Então, aqui essas bolinhas cinza representam os carbonos, aqui o oxigênio, nitrogênio e aqui o iodo. Só que eu queria ressaltar para vocês que esses 2 hormônios são os principais hormônios tiroidianos.
Eles envolvem iodo e é a única molécula orgânica que nós conhecemos do corpo humano que tem iodo na sua estrutura. Mas essa representação que a gente vê aqui não é uma representação real. Por que não? Porque o iodo é um átomo que ele não é simplesmente o dobro, o triplo de um carbono. Ele é mais de 10 vezes o tamanho de um carbono. Então, se nós pudéssemos enxergar a molécula de triodotironina ou de tiroxina, nós, na verdade, veríamos um arcabouço de carbono ligado a 3 grandes átomos de iodo ou a 4 grandes átomos de iodo. Isso é importante porque os receptores para esses hormônios, na verdade, vão enxergar os iodos. Eles precisam de um arcabouço carbônico para ter a sua localização fixa e ativar o receptor, né? Mas o que ativa o receptor é a aproximação ou não dos iodos que tem na molécula do T3 e do T4, ok? Então, só para vocês saberem, a gente vai comentar daqui a pouquinho mais, mas nós comemos, né, a nossa fonte de iodo vem do iodeto. Iodeto que tem nos legumes, frutas em pequenas quantidades, mas principalmente em frutos do mar, peixes e no sal iodado. Nosso sal é iodado e a gente recebe iodo na forma de iodeto. O iodeto que a gente recebe, ele pode basicamente acontecer duas coisas com ele. Ele é absorvido, vai para o sangue, ou a glândula tireoide captura o iodeto, ou o rim filtra esse iodeto e vai ser excretado na urina. Então, o iodeto, por exemplo, passa no sangue, que passa no cérebro, mas o encéfalo não captura o iodeto. O iodeto passa no sangue, que passa no coração, mas o coração não captura o iodeto. O iodeto passa no sangue, que passa no fígado, mas o fígado não captura o iodeto. A única estrutura que nós temos de captação de iodeto e que vai conseguir pegar o iodeto, oxidar e ligar a uma molécula, formar uma molécula orgânica a partir do iodeto, está na glândula tireoide, mais especificamente nas células foliculares. Isso é muito bacana, é muito específico da glândula tireoide, ok? Então, aqui nós começamos a ver a síntese dos hormônios tiroidianos. Então, vejam bem, ó, aqui é o aminoácido tirosina. Lembra que as nossas proteínas, elas são feitas a partir de 20 aminoácidos. Quando a gente come proteínas, as proteínas são digeridas e o que chega na nossa corrente sanguínea são os aminoácidos. Então, nós precisamos do aminoácido tirosina, que vai dar início à base carbônica para fazer os hormônios T3 e T4. Uma tirosina, um aminoácido tirosina, pode se ligar a um iodo ou a 2 iodos. Quando uma tirosina se liga a um iodo, nós formamos a monoiodotirosina, ou também conhecida, abreviada por MIT, de monoiodotirosina. Se 2 iodos se ligarem à tirosina, nós formamos uma diiodotirosina, também conhecida de DIT. E vai ligar um ou vai ligar 2 iodos? Ligarão 2 ou ligará só um? Isso depende do quê? Da quantidade de iodo que nós temos disponível. Quanto mais iodeto nós temos disponível, maior a chance de se ligar em 2. Veja que aqui nem está na forma de iodeto, aqui está na forma de iodo. Bom, pode ter ligado um iodo à tirosina ou 2 iodos à tirosina. Se uma monoiodotirosina se ligar a uma diiodotirosina, nós teremos o hormônio T3 ou triodotironina. Se duas diiodotirosinas se ligarem, nós teremos o hormônio T4 tiroxina. Então, o iodo, ele vem do iodeto, a gente vai ver que o iodeto ele precisa ser oxidado a iodo zero. O iodo zero, um ligando monoiodotirosina, 2 ligandos de iodotirosina. MIT, DIT. Se uma MIT se ligar a um DIT, forma o T3. Se 2 DIT se ligarem, forma o T4.
Isso eu estou falando em termos de reações químicas. Agora nós vamos ver a via mesmo que faz todo o processo de síntese do hormônio. Então vamos lá. Aqui a gente observa um folículo da glândula tireoide. Então aqui está a célula folicular, membrana basal, apical. Aqui está o coloide, que é uma solução que tem íons, tem água e tem muita proteína, cuja principal proteína é a tireoglobulina. Então, para a síntese dos hormônios tireoidianos, que eu estou me referindo ao T3 e ao T4, nós temos assim, nós temos que a célula folicular, ela tem que conseguir capturar o iodeto. E na membrana basal desta célula folicular, nós temos uma proteína que é uma célula folicular, aqui é o coloide e aqui é o interstício. Então, o iodeto, ele é capturado por uma proteína chamada NIS, N-I-S. A NIS vem de Natrium Iodine Symport, que é um simporte sódio iodeto. Então, transporta sódio e iodo ao mesmo tempo, sódio e iodeto, para a célula folicular. Esse iodeto vai ser transportado para o coloide por uma outra proteína que está na membrana apical da célula folicular, que é a pendrina. Então, na membrana basal é o NIS e na membrana apical a pendrina. A pendrina faz transporte passivo, então ela joga o iodeto aqui para o coloide. Então, eu vou voltar ali no slide anterior. Então, o iodeto é capturado. O iodeto, a primeira coisa que ele sofre é a ação da peroxidase, que é a enzima que pega o iodeto e oxida a iodo. O iodo oxidado, então, ele vai se ligar à proteína tireoglobulina, mas não em qualquer parte na proteína. Em aminoácidos tirosina que fazem parte desta proteína. Então, na própria proteína, são formados mites, monoiodotirosina, ou dites de iodotirosina. Lembrando que aqui, quando se liga um iodo, aqui quando se ligam dois, a tirosina. E quanto maior a disponibilidade de iodeto, mais formam-se de iodotirosinas. Como nós comemos sal iodado, a disponibilidade é alta, nós temos muita de iodotirosina ligados à tireoglobulina. Se um MIT e um DIT se liga, ou dois DITs, vai formar ou T3 ou T4, ainda ligado à tireoglobulina. Então, veja que o processo capturou iodo e começa a fazer os hormônios, mas os hormônios ligados à proteína. Aí, esse complexo tireoglobulina ligados a MITs, DITs, T3 e T4, vai ativar uma outra proteína aqui na membrana apical, que é a proteína megalina. Essa proteína megalina reconhece a tireoglobulina ligada a T3, T4 e vai então iniciar um processo de endocitose com emissão de pseudópodos para englobar parte da tireoglobulina ligada a T3, T4, que vai ser inserida em vesículas. E essas vesículas vão, então, sofrer fusão com lisossomos. Os lisossomos jogam proteases que vão digerir a parte proteica para liberar o T3 e T4, que se difunde pela membrana. E a parte proteica, MITs e DITs, vão ser todos reciclados, vão voltar a fazer parte ou aminoácidos para novas proteínas, ou liberação de iodeto para voltar a fazer síntese de hormônios tiroidianos. Então, com isso, nós vimos como ocorre a síntese dos hormônios tiroidianos.